Por que você vai à igreja? Ou melhor, por que você ainda vai à igreja? Se o seu coração não foi totalmente atingido pela boa nova, por quê? Se você não tem um desejo enorme de se mover por Deus, por quê? Se você não largaria tudo, mesmo sabendo que a maior recompensa nunca vai estar nessa terra, por quê? Por que você ainda vai à igreja? Você realmente deseja a realidade do Evangelho? Por que você vive é a verdadeira pergunta quando se trata de Cristo. Faz bem lembrar que igreja só existe porque o Senhor da igreja existe e realizou uma obra sobrenatural que liberta nossas almas da tortura da vida humana. Perceba a diferença entre igreja com letra minúscula e igreja com letra maiúscula. A com letra minúscula deveria reunir um grupo de pessoas que antes foram completamente impactados pelo Evangelho. Uma vez impactadas, há um processo de transformação de uma velha identidade para outra, completamente nova. As pessoas impactadas pela realidade do Evangelho estão automaticamente envolvidas numa nova história. Há um chamado identitário rumo ao fim, sendo sal na terra e luz no mundo para ser um com Deus no céu, depois do fim e para todo sempre. Há uma separação. O processo é de santificação. Não há mais razões para viver com qualquer hábito de antes, principalmente aqueles que você sabe não fazerem bem para você nem para o outro. E nós podemos ter paz porque o próprio Deus nos direciona a fazer o que Ele deseja nessa nova vida, para que façamos parte da história que Ele escreveu para esse tempo, onde o nosso espírito se encontra habitante nessa carne com data marcada para acabar. Existe uma promessa de vida eterna no Espírito que estará em Deus. A igreja com letra minúscula vai acabar e em certos lugares nem pode ser hoje em dia. Onde está aquilo que não vai se acabar com ela? Por que vamos à igreja? Que tipo de evento é esse criado em nossas agendas? O que esse ato simples, nesse dia qualquer da semana, causa em nossas vidas? Vamos a vários lugares, todos os dias. O que esse tem de especial? O que ele nos faz valorizar? O que ele nos faz sentir, pensar? O que ir à igreja deveria significar? O que ser igreja significa? O que você realmente deseja para a sua vida? A igreja é a reunião dos embaixadores e atletas de Cristo que se preparam para uma batalha espiritual. Igreja não é um lugar material, mas é a reunião dos santos que assim foram feitos, não por seus próprios méritos, mas por meio de sangue. O sangue glorioso de um cordeiro que, tendo sido sempre um com Deus, assim também se fez por causa de Deus Pai, por causa do seu amor por aqueles que ele criou de modo único, especial, à sua imagem e semelhança. Na vida terrena, se reproduz velozmente a identidade de Adão, que não compreendeu sua liberdade em ter comunhão com Deus no Éden e escolheu se desligar dele, pelo engano de achar que as suas decisões não teriam as consequências que o seu Criador tinha dito que teria. A partir da queda vigoram as leis do pecado sobre a vida humana, agora finita e repleta de sofrimento. Tudo o que conhecemos assim que nascemos tem sua raiz nessas leis e nessa forma de viver. Aprendemos com facilidade que nessa vida haverão dificuldades e que só não tem jeito para a morte. Ao longo do tempo, o Senhor vai preparando o seu povo para receber o que hoje vigora sobre as nossas almas. A expectativa de uma redenção perfeita e definitiva, a expectativa da superação do pecado, da queda, a ascensão, a nova aliança. Após a queda, há o tempo da lei. Há sempre a multiplicação de pecados por parte do povo. O povo que Deus havia escolhido por infinito amor, e quantas vezes o Senhor reafirma esse amor por eles no Pentateuco. Passam sacerdotes, juízes e reis, várias pessoas são levantadas por Deus em diferentes tempos, cujo sentido vai além de uma simples ordem de acontecimentos, conforme a história tenta elencar e compreender. Existe um propósito, uma razão. Cada tempo configura uma etapa do processo rumo ao fim. E chega o tempo em que Cristo nasce. Tempo recente,
comum para nós, de uma cultura ainda perceptível na nossa. Quem nunca estudou a antiguidade e os seus impérios? Quem nunca ouviu falar de democracia, filosofia, artes, comércio, viagens e guerras? Aquele que haveria de vir, enfim, nasceu. Essa é a boa nova e cumpriu todas as promessas referentes ao seu nome. Em tudo foi tentado e em nada pecou. Tudo sofreu e nunca reclamou. Teve uma vida terrena onde realizou muitos milagres, sinais, deu conselhos, fez amigos, ceiou com eles, desafiou até as autoridades com a verdade, orou, jejuou, falou da palavra. Ele foi gente como eu e você. O que definiu então o fato dele ter feito parte da história de Deus? Ele morreu. Você já sabe disso. Já ouviu essa história muitas vezes. Mas ele ressuscitou. Está vivo. Até hoje. Preparou seus discípulos para se tornarem apóstolos, aqueles que cuidariam das primeiras igrejas. Deixou o Espírito Santo, o qual soprou diretamente sobre a vida dos seus discípulos, dizendo que eles realizariam obras até maiores do que aqueles sinais e maravilhas que ele realizava. E eles realizaram. Pela bagunça que a existência de um Messias, pleno homem e pleno Deus, causou nas estruturas do mundo natural, os seus seguidores foram perseguidos, presos, espancados até a morte, humilhados, mortos a fio de espada ou crucificados. A primeira igreja se reunia numa casa, cedida por uma família que amou a realidade do Evangelho de tal modo que abrigou os discípulos de Jesus. Ali eles partilhavam tudo e se falava de Deus. Muitos foram auxiliares em viagens missionárias por meio de recursos materiais. Muitos seguiram carreira exclusivamente ministerial, sendo bispos, diáconos ou os próprios missionários. Muitos escreveram, muitos entregaram cartas. Por que essas pessoas iam à igreja? Elas eram igreja. Quando isso se perdeu? O tempo passou e se tornou normal ir a um templo cultuar. De algo proibido se tornou obrigatório. Novamente, o ser humano não soube o que fazer com a sua liberdade de ter comunhão com Deus. Hoje ainda seguimos um calendário com feriados e outras datas instituídos na época em que a igreja se tornou um império, um negócio. Por que vivemos? Torno a perguntar. A identidade da igreja, essa que tem letra maiúscula, se esvaziou. Quem vai se apiedar por nossas almas? Agora eu quero que nós voltemos para o agora. Esse exato momento, aqui, nesse templo, na cadeira que você ocupa, olhando para as coisas que você vê, para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é mais um dia qualquer da sua vida que você visita um lugar para o qual alguém te convidou e você, por alguma razão, aceitou. Você se programou, se arrumou, fez um trajeto até aqui, chegou e agora está aí. Por que nós viemos até aqui? Será esse mesmo mais um dia qualquer da sua vida? Por que você jogaria tanto tempo fora, assistindo tudo isso e se mantendo o mesmo? Com os mesmos hábitos, deixando de lado aquele que não pensou duas vezes na hora de te priorizar? Há palavras que ainda se cumprirão sobre o fim. Ouvimos dizer que o tempo será fechado como um rolo. No momento, ele está sobre a mesa, aberto. Próximo ao templo, há uma ceia preparada. O Senhor está pronto para comemorar com você o dia de hoje. O dia em que você encontrará o seu lugar na história de Deus.